Olá pessoal, eu sou Daniel Nobre e dessa vez eu tô no estado de Utah e aqui é um parque estadual. Como vocês veem aí atrás, a areia é cor-de-rosa. O nome do parque é Coral Pink Sand Dunes. Eu descobri esse parque por acaso e essa apresentação será bastante interessante, eu garanto. Fiquem comigo. Hey, mas desta vez tem uma surpresa, porque no primeiro dia da minha chegada na cidade de St. George, eu visitei um dos primeiros parques, que foi Gunlock State Park, que é este que agora vocês veem, esta represa fabulosa. E depois no dia seguinte eu segui para Coral Pink State Park. Então, nesse especial, vocês assistirão 2 parques. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Gunlock State Park está localizado no condado de Washington, no canto sudoeste de Utah, aproximadamente 40 quilômetros noroeste da cidade de St. George. E aqui estamos entrando na cidade de Gunlock, que originou o nome do parque, que é localizada aproximadamente 2 milhas ou 3 quilômetros ao norte do parque. A divisão de Parques Estaduais e Recreação comprou em torno de 548,5 acres de terra no dia 3 de junho de 1969. A divisão de Parques Estaduais e Recreação comprou 548,5 acres de terra em 3 de junho de 1969 do Departamento de Terra e Planejamento do Estado de Utah. O reservatório e a represa foi construído e dedicado por um apóstolo da Igreja Mormon em novembro de 1970. E no ano fiscal de 1970 e 71, a divisão construiu uma rampa de lançamento de barcos e a área que é hoje o estacionamento, e deu o nome de Gunlock State Park. Gunlock State Park é uma área primitiva, não há instalações. O parque oferece camping, natação, canoagem e pesca. A cidade de Gunlock foi nomeada em homenagem a William Gunlock Will Hamblin, seu primeiro colonizador. Hamblin foi um pioneiro mormon nascido em Ohio que se estabeleceu na região em 1857. Gunlock Will era um bom caçador e atirador de elite. Ele era habilidoso em consertar fechaduras, que são os mecanismos de disparo de fuzis. E é claro, uma nota: Gunlock é a palavra em inglês que significa trava de uma arma de fogo. Desde que o parque então foi estabelecido nos anos 70, ele vem atraindo um número cada vez maior de visitantes. A área então é muito popular na recreação aquática, fornecendo oportunidades para barcos a motor, navegação à vela, esqui aquático e pesca esportiva. O peixe mais comum nessas águas é o robalo. E é claro, você pode praticar natação, tomar banho de sol e trazer o seu windsurf, ou como esse bobalhão aí, simplesmente tirar um selfie e caminhar pela orla da praia. Falaremos um pouco da geologia. A área imediatamente ao redor desse reservatório consiste em fluxos de lava que datam 3 milhões de anos do período Triássico
e o mais recente do período Holoceno. O lado oeste do parque é composto de árvores de pinho e zimbro. Os penhascos também têm cor vermelho e rosa, arenito de quartzo arredondado, fino, formado no meio ou final da Era Jurássica. Durante a minha visita não estava disponível a seção das cachoeiras de Gunlock, que aí vocês veem esta foto da internet, porque o volume de água está muito baixo nesta época do ano, então estava fechado. Apesar de ser um parque bem pequeno, é muito agradável e eu gosto muito de lugares assim, onde me convida a fazer uma reflexão, a parar e ler um livro, a nadar nas margens da represa. Simplesmente incrível. Mas agora nós iremos para o segundo parque, a 1 hora de distância de Gunlock. Bem pela parte sul do estado de Utah, bem na fronteira com o Arizona, dirigindo de São Jorge aproximadamente a 1 hora em direção leste. Encontramos Coral Pink Sand Dunes State Park. O paraíso cor-de-rosa e dos veículos de areia, motocicletas, trenós de areia. Enfim, você quer fazer camping, você também pode fazê-lo nesse parque, é fascinante e eu gostei muito. Pela minha primeira visita, não estava havendo muita ação, havia poucas pessoas, estava perfeito para essa filmagem. Então vamos à história do parque. Há milhões de anos atrás, neste parque, estas dunas de areia existiram primeiro. Então, com o tempo, se transformaram em pedra arenito Navajo, apenas para mais tarde, milhões de anos atrás, quebrar-se novamente e retornar a pilhas de areia. Esse ciclo vai continuar se repetindo infinitamente. Até mesmo os monolitos do imponente Zion National Park um dia também se transformarão em pilhas de areia. As dunas de areia rosa de coral são características do Planalto do Colorado. As dunas são um acúmulo de areia solta que se acredita ter de 10 a 15 mil anos. Para uma duna de areia se formar, certas condições precisam existir. Vento de alta velocidade, pelo menos 10 milhas por hora, deve soprar com uma única direção, em um ambiente deserto vazio. Além disso, deve haver uma influência única sobre o vento, permitindo a suspensão e o depósito da areia. Existe um entalhe entre duas montanhas, Mokife e Mocassin aqui nesta região, que canaliza o vento predominante da faixa do Arizona entre essas duas montanhas. Os grãos finos de areia se agitam e giram em tumulto, empunhados pelo vento. Os grãos de areia são transportados pelo ar, depositados quando e onde o vento acalma. Neste caso, é o Parque Estadual, construindo uma paisagem deserta única de dunas ininterruptas. Esse efeito é conhecido como efeito Venturi. O vento então continua a organizar e criar colinas e áreas planas ao longo das dunas. Existem várias centenas de metros e 2.000 acres de areia empilhado ao longo do parque, que continua crescendo. As dunas são realmente rosa coral? Isso é uma questão de opinião. Os visitantes sugerem que sim, ao mesmo tempo que não. Alguns dizem que as areias são cor-de-rosa e outros dizem que são laranja ou marrom. A areia é formada por arenito Navajo, tingido de óxido de ferro. Então só faz sentido dizer que a cor da areia seja rosa coral ou avermelhado. E aqui está meu amigo do Irã, que veio visitar junto com a sua família, deslizando a areia nessas dunas. Eu encontrei com ele e com toda a sua família e todos nós estávamos curtindo muito a nossa visita. A tonalidade rosa é mais aparente no final do dia e às vezes nas primeiras horas da manhã antes do sol nascer. O parque permite acampar, fazer caminhadas, dirigir veículos off-road e fotografar. Foi estabelecido como Parque Estadual de Utah em 1963.
Algumas espécies raras são somente encontradas aqui. Uma delas é o besouro tigre Coral Pink Sand Dunes. Ele é endêmico das dunas, não sendo encontrado em nenhum outro lugar no mundo. O parque também contém uma planta muito rara, conhecida como as Clépias welshi, que é uma espécie ameaçada. E, como sempre, o agradecimento aos inscritos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, o faça e convide alguém para que venha conhecer o nosso canal. Eu agradeço muitíssimo todos os comentários. Por favor, não esqueçam de colocar seus comentários e aqueles pequenos thumbs up e também o sininho, o alerta, que avisa cada vez que há uma nova postagem. Eu agradeço a todos, espero encontrá-los muito em breve com uma nova excitante viagem. Tchau, pessoal!